O dólar vai ser desvalorizado ou ser substituído por outra moeda? O BRICS tem chances de se tornar um bloco econômico de maior peso nas transações internacionais? Na última semana, por exemplo, o Japão se juntou à China e o BRICS para se proteger do dólar. Para nos ajudar a entender melhor este cenário, nós conversamos agora com Paulo Nogueira, que foi vice-presidente do Banco dos BRICS e também ex-diretor do FMI pelo Brasil e outros países. Professor Paulo Nogueira, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Professor, vamos tentar trazer esse cenário aqui para tentar esclarecer para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual o que acontece nesse cenário econômico com o dólar e países tentando se proteger nas suas transações internacionais frente a uma possível desvalorização. Queria que o senhor pudesse trazer para a gente entender melhor esse cenário, professor. Olha, o dólar ainda é a principal moeda, como tem sido desde a Segunda Guerra Mundial até antes, né? E as mudanças no sistema monetário internacional, a experiência mostra, são lentas. A Libra foi substituída pelo dólar ao longo de várias décadas como principal moeda internacional antes da Segunda Guerra Mundial. Agora, o dólar está sofrendo uma erosão, mas é uma erosão ainda que está ainda no princípio. Por que o dólar está sofrendo uma erosão? No meu entender, as razões são econômicas e políticas. Políticas porque os Estados Unidos têm abusado do uso do dólar e do seu sistema financeiro como arma política contra muitos países, né? Mais recentemente contra a Rússia. Então, o maior inimigo do dólar, eu costumo dizer, são os Estados Unidos, que têm usado essa a sua moeda internacional para fins nacionais, abalando a credibilidade. Então os países estão inseguros. Inseguros também porque o dólar tem se desvalorizado em relação a outras moedas. Então você vê, é uma tendência, como eu disse, ainda incipiente, mas você vê um declínio, você nota um declínio da participação do dólar nas reservas internacionais dos países. E outras moedas tendem a aumentar. Os BRICS podem ter um papel, porque os BRICS formam um grupo muito importante, que inclui países de grande peso, entre eles o Brasil. E desde 2022, por iniciativa da Rússia, está em discussão dentro do grupo a ideia de formar eventualmente uma moeda BRICS. E é possível, vou dizer assim, eu acho que a grande oportunidade é a seguinte, é que a Rússia preside os BRICS em 2024. E a Rússia tem sido a principal interessada nessa discussão, por motivos óbvios, né? E o Brasil também tem mostrado interesse. O presidente Lula tem falado a respeito diversas vezes, e inclusive na própria cúpula, me disseram em Joanesburgo. Então nós temos aí dois países, Brasil e Rússia, interessados nessa discussão. E o Brasil vem a ser o presidente dos BRICS em 2025. Então, se nós trabalharmos bem, a Rússia poderá aprofundar a discussão em 2024 e o Brasil, em 2025, na presidência brasileira dos BRICS, pode ser o país a anunciar uma iniciativa importante de criação de uma eventual moeda BRICS. E aí, professor, o que eu queria te perguntar, que o senhor pudesse nos explicar também, é sobre como o processo de endividamento dos países, as dívidas internacionais, e aí a compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, por exemplo, o que tem feito, o que essa mudança da decisão de alguns países, por exemplo, como o Japão, como o meu colega anunciou, de não mais recorrer a esses títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que tem isso pesado nessa relação do dólar está perdendo força como uma moeda unificadora? Pois é, exatamente isso. Os países, antigamente, com mais tranquilidade, confiavam no dólar e aplicavam as suas reservas em títulos americanos, com liquidez e baixo risco. Na medida em que os americanos, eles mesmos, prejudicam a confiança no dólar, os países tendem a tentar diversificar suas reservas, por exemplo, comprando ouro, comprando aplicações em outras moedas que não o dólar, né? Como eu disse, é um processo lento, mas está já em movimento, está ocorrendo já, né? E por quê? Vou dar um exemplo muito concreto. Assim, na Rússia,
tinha 600 bilhões de dólares de reservas quando estourou a guerra na Ucrânia. O que fizeram os americanos em aliança com os europeus? Congelaram unilateralmente cerca de 300 bilhões de dólares de reservas russas, que estavam em dólares e em euros. Então, você veja, os americanos fizeram uma moratória unilateral sobre as reservas russas depositadas no seu sistema financeiro. Ora, os países olham para isso. Veja, se acontece isso, tudo pode acontecer, né? O que farão os chineses, por exemplo, pensam, o que farão os americanos com as nossas reservas, que são grandes? A China tem vários trilhões de dólares em reservas internacionais. O que farão os americanos com as nossas reservas caso o nosso conflito com os Estados Unidos aumente? Então, os chineses estão provavelmente, isso não é nada transparente, fazendo já há algum tempo, já há alguns anos, uma modificação das suas reservas, tentando se tornar gradualmente menos dependentes do dólar e das aplicações em títulos do Tesouro Americano. E professor, a gente sabe que o bloco do Banco do BRICS constitui aí com países muito importantes no cenário internacional. Temos o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul e possível novas adesões. Uma moeda única envolvendo o Banco dos BRICS podia mudar aí o cenário internacional no que diz respeito a uma moeda única não, mas uma moeda de negociações e transações internacionais? Exato, você disse bem, não é uma moeda única o que se pensa. As moedas nacionais dos países membros do BRICS continuariam a existir, os bancos centrais nacionais continuariam a ser responsáveis pelas políticas monetárias dos vários países, pelo seguinte, porque, embora exista o grupo, não há condições econômico-monetárias para formar uma política monetária comum, com moeda comum, banco central comum, exemplo que existe na Europa. Não há, e mesmo na Europa foi difícil, né? Mas entre os BRICS não há essa possibilidade. Então, o que se cogita, na minha opinião, isso aí está ainda muito incipiente, não é uma discussão que tenha sido oficializada, mas entre especialistas brasileiros, russos, de outros países também, e eu estou participando dessa discussão, o que se cogita é a criação de uma unidade de conta, inicialmente, e mais à frente, se tudo correr bem, a criação de um banco emissor dos BRICS, que colocaria em circulação essa nova moeda para fins de transações internacionais. É uma proposta conceitualmente parecida com a do Keynes, e o famoso Bancor, e também parecida com uma proposta apresentada pelo Haddad e pelo Galípolo, num artigo na Folha de São Paulo, em 2022, com uma diferença importante. A proposta Haddad e Galípolo se aplicava à América do Sul, onde, na minha opinião, ela não é viável. Mas nos BRICS, a mesma estrutura conceitual é mais viável porque são países fortes, com moeda própria, com reservas altas, ao passo que a nossa vizinhança tem reservas baixas, sistemas monetários semidolarizados, alguns correndo risco de se dolarizar completamente, como a Argentina, né? Então aqui a discussão de uma moeda comum é muito mais difícil. Mas no âmbito dos BRICS, essa estrutura conceitual imaginada pelo Haddad e pelo Galípolo pode ser, na minha opinião, bem aplicada e com sucesso. Uhum. O senhor explicou no início da nossa conversa que esse lugar que o dólar conquistou teve relação ali com o processo da Primeira e Segunda Guerra, né? De como a Europa se endividou em dólar naquele período, inclusive, e agora a gente está vendo uma movimentação, poderia-se dizer, diferente disso, né? De não uma moeda única ganhando espaço, mas a gente poderia dizer assim, eu estou pensando nisso a partir da questão de que, por exemplo, China e Rússia já comercializam sem o dólar ser a moeda de interligação, né, das transações econômicas. E aí existe uma discussão de uma moeda comum, mas ainda não é, digamos, a realidade. A gente pode entender que a questão geopolítica tem afetado a economia nesse sentido das moedas correntes em cada país, por exemplo, o iene no Japão ou outras moedas aqui, estarem ganhando força em cima do dólar e o dólar sendo desvalorizado? De novo, é um processo incipiente, mas o que está acontecendo? Países como a Rússia e a China estão transacionando diretamente nas suas moedas nacionais, dispensando a passagem pelo dólar. Isso reduz o custo de transação e reduz o risco político.
existe também um esquema desse tipo entre Índia e Rússia, já em funcionamento. E os BRICS estão discutindo também um sistema de transações entre os países em moedas nacionais. Isso já está em discussão, né? E o Brasil pode dar um passo, nós podemos dar um passo além, que é instituir uma moeda comum para viabilizar essas transações. É isso que se pensa, que se possa progredir nesse sentido, né? Mas o uso de moedas nacionais, eu vou dar um outro exemplo prático. Nós temos um banco em Xangai, que é o chamado Banco dos BRICS, mas na verdade o nome oficial dele é Novo Banco de Desenvolvimento. Esse banco, apesar de estar no nosso plano lá atrás, quando eu participei da fundação do banco, não desdolarizou as suas operações. Fez um pouco disso, nem os empréstimos, nem as captações. Então, uma tarefa importante para os BRICS, se eles levam a sério essa questão de desdolarização, é garantir que o banco que eles fundaram faça a desdolarização das suas operações. Eu não digo de uma hora para outra, mas gradualmente se faça um esforço maior. A Dilma Rousseff, que agora preside o banco, tem falado nisso publicamente. É uma tarefa importante para esse banco introduzir, porque nós temos que falar, não adianta só falar, tem que praticar a desdolarização. E nós temos um banco que opera em dólar, contrariamente ao que eu pretendia, ao que nós pretendíamos quando criamos o banco, entende? Então, um longo processo, desdolarizar as operações do Banco dos BRICS, transacionar crescentemente em moedas nacionais e, aí é o passo mais decisivo, criar uma moeda comum, que seja uma referência, porque, deixa eu explicar rapidamente, é que não nos interessa como Brasil que a transição se faça do dólar para a moeda chinesa, para o renminbi, porque nós vamos trocar uma moeda nacional por outra. Interessa ao Brasil, à Rússia, à Índia, também à China, por outras razões, criar uma moeda que seja multilateral, que tenha por trás dela a força dos 5 países. E eu espero que a Índia, por exemplo, que mais resiste a essa ideia, entenda que a alternativa à moeda comum dos BRICS é o crescente peso da moeda chinesa, do país que é rival deles. Então, essa é uma discussão super complicada que vai começar agora na presidência russa dos BRICS e que eu espero que se complete na presidência brasileira em 2025. E professor Paulo Nogueira, para a gente finalizar, até porque, como o senhor bem lembrou, é um longo processo e há vários interesses mesmo de um bloco formado com países distintos, com um bem comum, mas há interesses individuais de cada um com seus parceiros comerciais. Tem toda essa questão também, né, professor? Na verdade, os BRICS não são um bloco, viu? Essa palavra bloco sugere um grau de união dos países que não existe. É um grupo para fins determinados, né? Originalmente 5 países, agora 6 países foram convidados para entrarem no grupo a partir de janeiro, né? E aí, se todos aceitarem, o grupo aumentará de 5 para 11 países. Vou dizer a vocês, eu tenho uma experiência longa no processo BRICS, porque não só eu fui do Banco dos BRICS, mas quando eu era diretor do FMI, eu era delegado brasileiro nas negociações dos BRICS, né? E era muito difícil progredir com 5 países. Com 11 países vai ser mais difícil ainda, se os 6 novos entrarem na discussão da nova moeda. Então, a minha preferência, eu não tenho influência suficiente para determinar nada, mas a minha preferência seria que os 5 países originais começassem a discussão e depois os novos entrassem, para não complicar demais a implementação dessa ideia. Perfeito. Conversamos com Paulo Nogueira, que foi vice-presidente do Banco dos BRICS e é ex-diretor do FMI pelo Brasil e outros países. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Suas explicações, com certeza, nos deixam mais informados sobre toda essa relação e todo esse campo complexo, como o senhor mesmo colocou, da economia mundial. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Abraço. Abraço. Abraço.